Olá, tudo bem? Vocês lembram que na última aula nós falamos sobre generosidade? Que o ato de dar é melhor do que receber? Paulo ele ministrou maravilhosamente aos seus presbíteros falando sobre a generosidade. E nós falamos sobre as 3 viagens missionárias de Paulo. Paulo ele passou por tantas coisas. Nós vimos que Paulo ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi aprisionado, passou por tantas experiências, até um menino ele ressuscitou, crendo na palavra que ele pregava. E hoje, o que nós vamos aprender? Nós vamos começar a aprender que depois de todas essas experiências, Paulo começou a escrever para aqueles lugares aonde ele passou, para as igrejas. E não foi somente para as igrejas que ele vai escrever, ele também vai escrever especificamente para algumas pessoas, como Tito, Filemon, e nós vamos estar aprendendo tudo isso. E hoje, o que nós vamos estar aprendendo sobre Romanos? Foi a primeira carta que Paulo escreveu. E aonde foi que Paulo estava que ele escreveu essa carta? Ele estava na Grécia, ali em Corinto. Ali ele escreveu sentindo no seu coração que precisava falar da palavra de Deus aos romanos, aqueles irmãos que eram cristãos, que tinham se convertido à palavra do Senhor, mas precisava das palavras de Paulo para continuar fortalecidos no Senhor Jesus. E o que tem neste livro? Vamos abrir a carta para a gente descobrir. Bom, o que nós encontramos em primeiro lugar? Nós encontramos um coração. Sabe por quê? Um coração cheio de pecado. Ali Paulo ministra aos romanos dizendo que as pessoas pecaram e estão afastadas do Senhor Jesus. E elas precisam voltar. Elas precisam voltar a adorar a Deus. Elas precisam voltar a engrandecer o nome do Senhor e voltar a seguir as suas palavras. Então o coração daquele povo estava assim, todo machucado, todo escuro pelo pecado. Mas Paulo, ele não fala só isso. Ele fala que além daquele coração tá desse jeito, Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus para que o nosso coração seja cheio da graça do Senhor, seja cheio do Senhor Jesus. Então, Deus mandou Jesus para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. Então, aquele coração que estava todo sujo pelo pecado foi limpo pela morte do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele ministra sobre esta morte, sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus, porque a cruz, já não está mais dentro do túmulo, porque o Senhor ressuscitou e hoje Ele está no meio de nós. Então nós podemos procurar o Senhor, que nós vamos encontrar. É só a gente orar, é só a gente buscar a palavra do Senhor e nós vamos encontrar o Senhor Jesus, para acalmar o nosso coração, para dizer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Somente isso? Não. Paulo, ele também fala que nós precisamos nos fortalecer. Como? Lendo a palavra de Deus. A Bíblia contém tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso manual. A palavra de Deus fala, se nós pecarmos, Deus é maravilhoso, misericordioso para nos perdoar. E o Senhor, Ele também fala na sua palavra que Ele enviou o Espírito Santo para que nós possamos, assim, num momento de maior dificuldade, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Então nós temos o Consolador, porque Jesus subiu, mas Ele falou, vou deixá-los o Consolador.
E isso aconteceu lá nos dias de Pentecostes, antes de Paulo surgir ali apedrejando Estevão, como Saulo, que nós aprendemos na palavra do Senhor. Então, Paulo, ele fala no seu livro de Romanos muitas palavras sobre o Salvador. Romanos, ele trata exatamente daquilo que nós ouvimos muito falar. Que Jesus ele foi morto pelos nossos pecados, mas hoje ele ressuscitou e ele está no meio de nós para nos ouvir todos os dias, e para isso nós precisamos buscar a Deus. Então Paulo ele tem esse contato com os irmãos de Romanos para que eles busquem a Deus. Quantas vezes por dia nós estamos buscando a Deus? Quantas vezes nós estamos buscando a palavra do Senhor? Todos os dias nós precisamos buscar ao Senhor, porque o Senhor está de braços abertos para qualquer momento da nossa vida. Para isso, nós somente precisamos abrir a nossa boca e buscá-lo. Ele está de ouvidos atentos a nos ouvir em tudo que nós precisarmos. Você pode orar de manhã, Senhor, agradecendo pelo dia que Ele está te dando, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que Ele está te dando de mais um dia você poder falar da palavra do Senhor Jesus. E detalhe, poder mostrar o amor de Deus através da sua vida. A nossa vida é exemplo do amor de Deus. E isso Paulo ele fala nas cartas aos romanos. Essas cartas que ele escreve aos cristãos trata sobre o que eles estavam vivendo. E Paulo não escreveu somente aos romanos, ele escreveu 13 cartas. Cada uma delas contendo algo específico para aquele momento. Então, Romanos, nós vamos ver somente uma carta só. Mas Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Corinto, aos coríntios. Então, nós vamos ver 1º e 2º ao Coríntios. E ali, especificamente, Paulo ele fala na carta. Primeiro ele fala uma coisa, na segunda carta ele trata a outra, porque era a necessidade daquele momento. E Paulo sempre atento ao próximo. Por isso, na última aula, nós falamos sobre generosidade, que o dar é melhor do que receber. E Romanos não foge muito disso, porque quando a gente fala do Senhor Jesus, a gente fala disso, que o dar é melhor do que o receber. Como é bom a gente dar para o nosso próximo uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra assim que a pessoa precisa ouvir. É maravilhoso. Por quê? Porque o nosso coração está cheio da graça do Senhor. Porque o nosso coração transborda a palavra do Senhor e por isso nós precisamos dar. É melhor do que a gente ficar sendo egoísta e guardar a palavra para a gente, como se só a gente tivesse dificuldades, como se só a gente tivesse problema. Não, o nosso próximo também precisa ouvir da palavra de Deus. E é isso que Paulo ele fala. Leia a palavra de Deus, ouça as palavras do Senhor, creia no Senhor Jesus, siga as palavras do Senhor Jesus, porque não tem seguidor maior para nós seguirmos do que o Senhor Jesus. Ele é o maior exemplo nas nossas vidas. Amém? E na próxima aula nós falaremos já da carta, na segunda carta que Paulo escreveu, que foi primeira carta aos Coríntios. E depois haverá a segunda carta aos Coríntios. Amém? Então vamos orar. Deus, obrigada, Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor Jesus está no meio de nós, ó Pai. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima aula.